Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Então, a gente está estudando sobre o fortalecimento do poder dos reis, né? E falamos de 4 casos de 4 países, onde conta a história como é que foi que cada rei foi conseguindo centralizar o poder nas suas mãos. Agora a gente vai falar dos reis que gostaram tanto de ter poder que não quiseram apenas só ter um pouquinho de poder, eles quiseram ter muito poder. Então a gente vai falar do absolutismo dos reis. O que é absolutismo dos reis? É quando o rei não precisa perguntar para ninguém nada. Ele age como ele bem entende, o que ele fala é que é lei. Então ele não precisa de um conjunto de leis, porque ele que decreta se é certo, se é errado. Ele não precisa perguntar para ninguém o que ele vai fazer. Ele toma as decisões e o povo simplesmente tem que obedecer, certo? Ele manda como ele bem entende. Então é o poder absoluto dos reis, é o poder total dos reis. Isso aconteceu, mas isso aconteceu depois que a Idade Média terminou, tá? Mas a gente vai estudar um pouquinho disso para entender. Então, aconteceu do século XV até o século XVIII, lá na Europa, desses reis absolutistas, reis que detinham muito poder nas suas mãos, certo? Eles decretavam as leis, não davam satisfação a ninguém, e aí, por causa desses reis, começaram a surgir pensadores, filósofos, pessoas que começaram a estudar sobre isso, sobre a natureza do poder do rei, quanto que o rei deve ter de poder. E esses pensadores chegaram a escrever livros sobre isso, sobre a importância do rei, falando bem de como é bom o rei ser absolutista, tá? Então, nós vamos hoje falar de alguns pensadores, de 3 pensadores, 3 filósofos, que escreveram livros, inclusive, explicando a importância do rei ter bastante poder, tá? Então, o primeiro livro é de Nicolau Maquiavel. Talvez você já ouviu esse nome, Nicolau Maquiavel. Ele nasceu em 1469, morreu em 1527. Nasceu no século XV e morreu no século XVI. Ele escreveu esse livro aqui, ó. Esse aqui é um livro pequenininho, O Príncipe, de Maquiavel. É um livro que explica e dá dicas como é que o rei consegue ter bastante poder. Como é que ele consegue ser melhor absolutista? Como é que ele consegue ter o domínio total do povo? Então, esse livro é o livro dele e ele fala ali, então, esse manual para o rei conquistar e manter poder, tá? Por causa disso, Nicolau Maquiavel, ele era um italiano. Ele é considerado o fundador da ciência política. Política, essa palavra, né? Então, ele é o criador da política, porque ali ensina como é que eu posso mandar melhor, como é que eu consigo mandar e fazer as pessoas obedecer, entendeu? Então, eu vou dizer algumas frases dele para você entender um pouco o que ele diz. Uma das grandes frases, que até fala no texto, vocês vão ter um exercício sobre isso, ele faz a pergunta: é melhor ser temido pelo povo, o rei, né? Ou ser amado? Aí ele vai dizendo: o ideal é ser temido e amado, mas é muito difícil as duas coisas. Então, entre ser temido ou ser amado, é melhor ser temido. É melhor o povo ter medo do rei do que amar o rei. Porque aí tem uma outra frase dele que diz assim: olha só, os homens ofendem mais aqueles que amam do que aqueles que temem. Ou seja, ele está dizendo, é melhor, se o rei quer obediência, quer ser absoluto, quer ter bastante poder, é melhor que o povo tema o rei do que ame o rei, porque é mais comum aqueles que a pessoa ama, ela ofende, ela desobedece, enquanto que aqueles que ela teme, ela não vai fazer isso, certo? Ideias do Nicolau Maquiavel. Outra frase dele, a divisão interna só vai beneficiar o inimigo. Isso é bem verdade, né? Se não tem aliança, é lógico que fica fácil o inimigo vencer. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes do que você, porque daí você vai querer estudar mais e entender melhor as coisas. Olha só que interessante. Então, ele tinha algumas coisas assim bastante fortes, que por isso o nome dele, Maquiavel, acabou se tornando um adjetivo. Hoje existe, se você procurar no dicionário, aquilo ali é maquiavélico. É como se fosse assim uma trama
para conseguir o que quer, a qualquer custo, entendeu? Por causa de algumas ideias que ele deu para os reis, certo? Então, esse é Nicolau Maquiavel. Aí temos um outro pensador, o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes nasceu em 1588 e morreu em 1679. Nasceu no século XVI, morreu no século XVII. Ele escreveu um livro, esse eu não tenho. Se chama Leviatã, o nome do livro. Ele diz assim: no começo, bem lá quando começaram todas as coisas, o homem vivia no estado natural. Ou seja, cada um voltava dos seus interesses, cada um se preocupava com as suas coisas, e isso acabava dando guerra. Porque se cada um preocupa com as suas coisas, é egoísta, cuida das suas coisas, acaba dando guerra. Um quer o espaço do outro, aí começa a dar problema. Então, ele disse que com o passar do tempo, as próprias pessoas viram que precisa ter um líder, precisa ter um rei. Então, elas preferiram perder um pouquinho da liberdade e dar poder para o rei poder proteger todo mundo das guerras e cuidar de todo mundo. Entendeu a ideia dele? Então, é melhor ter alguém que lidere, uma autoridade. Essa é a ideia do Thomas Hobbes. Aí nem que você perca um pouco da sua liberdade, mas isso faz com que o rei cuide de tudo. Então, esses pensadores, eles estão falando da importância de ter um rei, de ter uma autoridade máxima que governe sobre tudo, certo? E tem mais um, o Jacques Bossuet. Esse nasceu em 1627 e morreu em 1704. Nasceu no século XVII e morreu no século XVIII, último século do Iluminismo. O Bossuet foi mais longe, ele era bispo, ele era da igreja, e ele disse que o rei é o representante de Deus na terra. Então, se o rei está ali, é por direito divino. Então, ele é infalível. O que ele faz está sempre certo. Aí ele exagerou um pouco, né? Porque a gente sabe que toda autoridade é instituída por Deus, a posição de autoridade. Mas, às vezes, as autoridades cometem coisas que não deveriam ser feitas. Quando é que uma pessoa pode desobedecer à autoridade? Quando quiser, né? Qualquer hora. Não. A Bíblia só diz um momento quando se desobedece à autoridade. Quando a autoridade me obriga a pecar, a fazer coisas erradas. Lembra os amigos de Daniel? Eles foram obrigados a se ajoelhar diante da estátua, adorar uma estátua. Eles não fizeram isso. Mesmo que o rei obrigou, vão lá. Não. Então vocês vão para a fornalha. Então a gente vai para a fornalha, não tem problema. Mas nós não vamos ajoelhar diante de uma estátua. Preferiram ir para a fornalha do que se ajoelhar diante da estátua. Por quê? Porque ali a autoridade, o rei, estava obrigando eles a fazer uma coisa errada, um pecado. E aí é contra Deus. Aí, nesse caso, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Agora, quando a autoridade está dando instruções, coisas que não estão nos obrigando a pecar, elas devem ser obedecidas sim. A autoridade está ali para organizar todas as coisas. Organizar como que as coisas têm que funcionar, certo? Ficou bem claro, né? Muito bem. Então, gente, são esses 3 pensadores que a gente vai estudar essa semana, certo? Então, eu quero que você saiba bem direitinho o que cada um defende e vocês vão fazer uma atividade interessante sobre isso. Semana que vem a gente continua. Um abraço!